Lucas capítulo 19. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa, aleluia, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a murmurar e a dizer: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Eu vou ler de novo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Repita comigo dizendo: porque o Filho do Homem, mais forte, porque o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Glorifique e aplauda Jesus. O texto que nós lemos aqui, eu quero ser um pouquinho rápida aqui nessa noite. O texto que nós lemos aqui diz assim que Jesus estava entrando em Jericó, ele estava atravessando a cidade, quando de repente um homem chamado Zaqueu, ele sentiu a curiosidade de conhecer a Jesus. Esse homem sentiu vontade de conhecer a Jesus, pastor Sérgio. E o interessante é que ele queria ver a Jesus a qualquer custo, a qualquer preço. E todo aquele que tem esse desejo de conhecer a Jesus, que tem esse anseio de conhecer a Jesus, quando conhece Ele, nunca mais quer largar dele. Nunca mais. Mas espera aí, pastor, eu conheço alguém que estava na igreja e se desviou. Se afastou, é porque realmente não teve esse encontro com Jesus. Sabe, esse casamento com o Senhor. Porque quando o casamento ele tem sentimento, quando o casamento ele tem amor, nada pode destruir esse casamento. Você está entendendo? Nada pode separar este relacionamento. Porque a Bíblia vai nos dizer que o amor tudo suporta. Então quem ama suporta. Tua esposa pode ser chatinha, mas se você ama ela, você suporta. Teu marido pode ser chatinho, mas se você ama ele, você suporta. Porque o amor ele te dá esse suporte. Mas por que Zaqueu estava tão curioso de conhecer esse Jesus? É aí que começa a ficar gostosa essa história. É aí que começa a ficar interessante essa história. Porque a Bíblia diz que ele era um cobrador de imposto. Presta bem atenção, porque a Bíblia diz assim, ó, verso 2. Ele morava ali, naquela cidade de Jericó. Ele era rico. O nome dele era Zaqueu.
e ele era chefe de cobradores de imposto. Ele era digamos assim, um ministro da economia de Roma. Era ele quem administrava os cobradores de impostos. Ele era um cara muito bem sucedido em uma terra amaldiçoada, porque Jericó era uma terra difícil, uma terra complicada. De Jericó até Israel, irmãos, as pessoas eram assaltadas, as pessoas eram roubadas, as pessoas não tinham essa vida que Zaqueu tinha, mas Zaqueu tinha. Por quê? Porque ele lesava as pessoas. O grupo dele, a equipe que trabalhava com ele, lesavam as pessoas. Não cobravam um imposto normal, eles cobravam um imposto acima do normal. Mas o que um homem rico, bem sucedido, um cara tão importante de Jericó, um cara que mora numa cidade judiada, sofrida, amaldiçoada, porém ele era um cara rico. O que um cara desse vai querer saber quem era Jesus? É aí que é o interessante desse texto, porque esse cara, ele tinha um funcionário chamado Levi. Esse funcionário também era um cobrador de imposto. Mas uma certa feita, esse funcionário de Zaqueu estava trabalhando e também teve um encontro com Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que esse funcionário, ele abandona tudinho para seguir a Jesus. Melhor do que isso, ele se torna um discípulo de Jesus. Quem era ele, pastora? Mateus. Mateus, ele era funcionário dele, funcionário de Zaqueu. Sabe qual que era a curiosidade de Zaqueu? Por que será que Mateus renunciou tudo por esse Jesus? Sabe qual que era a curiosidade de Zaqueu? O que é que tem nesse homem que eu não tenho? Quem sabe ele pensou, será que esse cara é rico? E ofereceu algo melhor para Mateus, para ele me abandonar assim? O que será que esse homem tem? Essa curiosidade de Zaqueu moveu o coração dele para conhecer quem era esse Jesus. Você está entendendo? Quem sabe tem alguém lá na empresa onde você trabalha que tem o carro melhor do que o teu, a casa bem melhor do que a sua. Aí ele sentado lá naquela cadeira administrando aquela empresa, ele fica olhando para você e fica sem entender nada. Sabe por quê? Ele pensa, o que será que esse moço tem que eu não tenho? Olha a quantia que eu ganho, olha a quantia que ele ganha, e olha a alegria que esse camarada vem trabalhar. Ele tem algo diferente, ele tem um brilho diferente. O que é que está acontecendo com esse moço? Você está entendendo por que você não pode chegar lá na empresa onde você trabalha com a cara amarrada? Você está entendendo por que você tem que dar bom testemunho lá onde você trabalha? Você está entendendo por que você tem que ser a diferença lá na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda? Porque tem alguém, tem um Zaqueu que está te observando e tentando entender que Deus é esse que você serve. Talvez se você tem um comportamento diferenciado do que Mateus teve, você não vai ter a honra de ganhar esse patrão para Jesus. Eu conversava com o chegado, eu nunca lembro o nome dele, amor, eu lembro, ficou chegado na cabeça, o Fábio. Ele trabalha para um dos caras mais ricos do Paraguai. O cara, irmão, não tem onde colocar dinheiro. Você está entendendo? E ele é colado com esse chegado, com esse moço, grudado. Sabe aquela dependência? Sabe por quê?
Porque esse moço é um menino de Deus. É um menino que carrega uma presença de Deus tão grande na vida dele. É um menino diferenciado. Então o patrão pegou ele como referência. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque ele percebe que ele tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E que o chegado não tem o que ele tem, mas tem tudo que ele poderia ter, que é a presença de Deus na vida dele. A curiosidade de Zaqueu foi ele querer saber que Jesus era esse. E quando eu lia isso, o Espírito de Deus falava ao meu coração que ele precisa de uma igreja como Levi. Ele precisa de uma igreja como Mateus, Levi. Uma igreja que provoque no outro o desejo de conhecer esse Jesus. Você que está me ouvindo aqui, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus, Ele está buscando uma igreja como Mateus, que quando Jesus chama, Ele não olha para o que Ele tem, mas Ele olha para o que Ele precisa. Mateus significa a igreja de renúncia. Elebácia. Alabassuri que me darácia. Mateus simboliza a igreja de testemunho. Mateus simboliza a igreja que quer ganhar almas para o reino de Deus. Então eu venho como profeta de Deus para dizer para você que é bonitinho ficar sentadinho nessa cadeira, é bonito, é lindo, mas Deus quer que você seja como um crente Mateus. Deus quer que você seja como Levi, que você provoque nas pessoas o desejo de conhecer esse Jesus que você serve. Deixa eu te perguntar, será que as pessoas do seu clã, do seu convívio, será que as pessoas que estão junto com você têm o desejo de conhecer esse Jesus? Ou será que o seu comportamento tem incitado o desejo das pessoas que estão em volta de você de ir para qualquer lugar, menos para a igreja? Pergunta para esse irmão que está do teu lado, diga assim para ele assim: qual é o comportamento que você tem tido nos últimos tempos? Pergunta para ele. É difícil, né, irmão? Você está entendendo que ser cristão não é fácil? Você está entendendo que ser cristão não é para qualquer um? Você está entendendo que ser cristão é um desafio? Você está entendendo que ser cristão não é sentar numa cadeira, dizer assim: eu aceito Jesus, me dá um banho aí, pastor, do batismo. Ser cristão é mudar o comportamento. Sabe o que é isso? Quem você era, você tem que procurar não ser mais. Você está entendendo? Se antes você resolvia tudo na arma, no tiro, na bala, agora guarda essa espada aí, Pedro, porque agora o negócio é diferente. Você está entendendo? Se com você o buraco era mais embaixo, você já viu esse ditado? Comigo o buraco é mais embaixo. Deus está dizendo assim: agora vai ter que ser diferente, porque agora você é Levi. Você precisa provocar as pessoas a querer conhecer esse Jesus. Você está entendendo que o cristianismo é aliança, é compromisso com Deus, é querer fazer o que é certo e deixar o que é errado? Mas pastor, é difícil? É lógico que é difícil, mas tem alguém que está te assistindo e que Deus quer usar você para provocar esse alguém a aceitar a Jesus também. Ou você quer esse Deus só para você? Ou você quer esse Jesus só para você? Você não quer repartir com alguém, não? E sabe o que é mais lindo disso tudo? Levi deixou Zaqueu tão curioso, mas tão curioso. Poxa, o que esse homem fez? O que esse Jesus fez
eu perder esse meu funcionário, eu tenho que conhecer ele. Escuta, Jesus está atravessando a cidade de Jericó. Lá vem Zaqueu querendo ver a Jesus. Mas o camarada sentiu uma dificuldade muito grande, porque quem seguia a Jesus não era uma, duas pessoas não, era uma multidão. E a Bíblia vai dizer que uma multidão estava seguindo a Jesus, estando com Jesus. E Zaqueu estava em desvantagem porque ele era menor. O interessante disso tudo, que quando ele chega para ver Jesus, ele percebe que por baixo, por terra não ia funcionar. Porque ele não conseguiria jamais chegar perto de Jesus nas condições que ele estava. Sabe por quê? Eu sei muito bem, eu estou com um sapatinho aqui um pouquinho alto. Mas todo baixinho ele tem duas dificuldades. Uma é a estatura e a outra é a caminhada, porque a perninha dele é curta. Você está entendendo? Então o passo dele é curto. Entende? Então vem você, perna longa, caminhar comigo. Eu vou ficar na desvantagem. Você está entendendo? Então o que Zaqueu pensou? Poxa vida, eu não vou conseguir ver Jesus. E se eu for tentar acompanhar essa multidão também eu vou estar em desvantagem, porque olha o tamanho das minhas pernas. Um passo meu é 3 desse povo. Eu tenho que arrumar outra estratégia. Sabe o que é mais lindo disso tudo? Zaqueu já estava acostumado a conviver com esse tipo de desafio. Porque todo baixinho, irmãos, ele sofre preconceito. Eu tinha, irmão, olha, uma agonia na escola que chamava a gente de tampinha, chamava um monte de coisa. Você está entendendo? Por causa da estatura. Então Zaqueu já estava acostumado com esse tipo de desafio. Para ele aquilo ali era fichinha. Então ele começa a mentalizar outra coisa. Olha a sede que esse homem estava de conhecer a Jesus. Você está entendendo o papel que você tem na sociedade? O papel que você tem na sociedade é de convencer alguém também ter essa sede que Zaqueu teve. Peraí, eu quero conhecer esse Jesus que Levi abandonou tudo. Não, eu tenho que conhecer esse homem. Então ele queria conhecer a qualquer custo, porque Levi, Mateus, foi ele que provocou isso no coração de Zaqueu. Você precisa também ser esse instrumento de Deus. Provocar alguém lá naquele trabalho, naquela faculdade. Alguém vai olhar para você e você precisa provocar esta pessoa, para que ela se renda ao Senhor, para que ela queira conhecer esse Jesus que você conhece. Eu estava conversando com a Rose segunda-feira. Ela não está no culto, eu não vi ela aqui ainda. Lá no mundo ela tinha um apelido terrível. Eu trabalhei com ela, a Leda está aí, só que ela está lá na escolinha, a pedagoga. Eu trabalhei com ela, irmãos, numa creche, trabalhei 1 ano. Quando eu tinha 17 anos, falei assim, eu quero fazer pedagogia. 1 ano que eu trabalhei numa creche, falei, não quero fazer mais. Meu Jesus amado, que prova, tem que ter dom, não é o meu. Escuta, essa Rose, irmão, ela era o Satanás lá na empresa. Sandrinha, tamo junto, né? Irmão, ela perseguiu os crentes. Meu Jesus amado. Você está entendendo? E eu fazia pouco tempo que eu estava na igreja. Ela tirava casquinha de mim, irmãos. E quando eu me converti, as irmãs na saia elas faziam uma preguinha assim, ó. Era até no tornozelo, fazia a preguinha. As camisas eram aqui, o negócio era. Mas ela abusava da gente. Tinha dias, irmãos, que davam vontade, mas não podia. Você está entendendo? Aí eu perguntei para ela, falei, e aí, como que você aceitou a Jesus? Me conta, menina. Ela falou assim, lembra da fulana de tal? Da Rosana? Eu falei, lembra que ela levava um violão? Eu falei, Então, menina, ela começava a cantar aqueles hinos. Lembra que ela cantava aqueles hinos? Eu falei, Ela falou assim, aqueles hinos foi entrando no meu coração. Aquele negócio foi mexendo comigo. E ela que me ganhou para Jesus. Eu falei, glória a Deus. Você está entendendo? Um violão e uma boca para cantar. Já ganhou a mais perturbada lá da empresa. Era um Satanás lá dentro. Sabe o que é isso?
Quem sabe você tem alguém da tua família, na empresa onde você trabalha, lá na faculdade, na escola, que é um cancho para o manga, que é terrível. Mas sabe por que Deus colocou você no mesmo ambiente que essa pessoa? Porque Deus quer usar você, viu, Mateus? Para ganhar essa pessoa para Jesus. Ah, pastora, mas o negócio é complicado. Ei, você não está entendendo. Você sabe quem era Zaqueu? Era um homem rico. Você já viu alguém rico querer saber de Jesus, irmão? Você quer saber de viajar, quer saber de gastar, de ostentar. Não é verdade? Vai falar para essas pessoas que são milionárias, elas quer saber de nada, irmãos. Mas deixa o sapato apertar para você ver. E o interessante que Zaqueu, ele quis conhecer Jesus sendo rico. Mas ele só quis conhecer Jesus porque alguém provocou isso nele. Não porque ele estava necessitando naquele momento, não porque ele estava depressivo. É porque ele viu o testemunho de alguém. Ele viu alguém renunciar tudo por uma pessoa, e ele quis conhecer essa pessoa. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Interessante que ele não consegue ver a Jesus por terra. Então a Bíblia vai dizer que ele sobe numa figueira para ver a Jesus, olhando Jesus por cima. Só que Jesus, como homem, estava ali na terra, caminhando, dando atenção para as pessoas que estavam em volta dele. Mas ele, como profeta, já estava de olho em Zaqueu. Escuta, Zaqueu era acostumado a ver as pessoas por cima. Como ele era uma autoridade maior, ele era acostumado a ver e falar com as pessoas por cima. Só que de repente ele começa a conversar com um homem que tem muito mais autoridade do que ele. Só que esse homem conversa com ele de baixo para cima. Você está entendendo? E sabe como que esse homem fez, Jesus? Zaqueu, eu acho que ele levou um susto. Desce depressa, porque hoje me convém ir lá na sua casa. Zaqueu leva um susto, sabe por quê? Porque ele só queria conhecer a Jesus. Ele só queria ver quem era aquele homem. Mas agora, esse homem quer ter um encontro com Zaqueu diferente. Sabe qual que é o seu propósito? Só é levar Jesus para esta pessoa. Só é levar Jesus para alguém. O resto, quem vai fazer não é você. Você não está entendendo isso. Você está achando que você vai fazer tudo? Não, você não vai fazer tudo. Deus só quer que você abra a boca, mude esse teu comportamento lá naquele ambiente, seja instrumento de Deus e deixa que Ele faz a obra. Ele vai fazer a obra. Só que o que é preocupante é que nós estamos vivendo uma geração de crentes que dão mau testemunho. Verdade é essa. Que mente, que amaldiçoa. A verdade é essa, que compra e não paga. E assim vai sucessivamente. De pessoas que estão dentro da igreja. Aí me diz uma coisa: como que você vai ser um instrumento na vida de alguém? Como? Adultera, fornica, apronta. Quer libertação. Mas na verdade, como que alguém vai querer libertação se ele não se liberta? Você está entendendo? Você sabia que a libertação tem que partir do meu comportamento? Se eu quiser ser liberto, Deus vai me libertar. Agora, se eu não tenho essa consciência, ou se eu entendo que eu não preciso ser liberto, você vai viver possesso de demônios, atribulado, espírito de loucura, e assim vai. Eu orei para uma mulher agora, semana passada, que ela via vultos, ouvia vozes, ela estava ouvindo o meu programa. Aí Deus começou a fazer um mover lá, e ela me ligou depois do programa, e ela disse: pastora, eu sou essa mulher que a senhora disse. Eu vejo vultos, eu ouço vozes, e começou a falar um monte de coisas.
Aí ela falou bem assim: mas olha, já vieram aqui orar aqui, já fizeram campanha e continua do mesmo jeito. Aí eu pensei, se continua do mesmo jeito é porque na verdade essa casa precisa de libertação e tem alguém lá que não entendeu isso. Eu falei, mas como assim? Não, já fizeram campanha, 7 dias de campanha lá em casa. Agora recentemente fizeram mais 3, mas continua do mesmo jeito. Eu falei, como é que está a sua vida? Você está firme na igreja? É, pastora. Quando falou, pastora, aí já me coalhou o sangue. Fala uma coisa, gente, fala para mim. Como que alguém vai ser liberto se não está firme na presença de Deus? Fala para mim. Fala para mim. Aí eu comecei a fazer umas perguntinhas básicas para ela. Ela falou, então, né, pastora? Quando eu falava então, eu falei, ai, Jesus. Escuta aqui uma coisa. Se você quiser ser liberto, a primeira coisa que você precisa fazer é tapar a fonte que alimenta esse demônio. Você está entendendo? Se é redes sociais, pastor, eu não posso ficar nas redes sociais que eu tenho uma caidinha. Caramba, exclui isso. Se você não tem equilíbrio emocional, estrutura, maturidade espiritual para ter um Facebook, um Instagram, não tenha. Se você não tem maturidade espiritual para ter um WhatsApp, é simples, exclui ele do teu smartphone, do teu celular. Isso se você quiser libertação, porque quem quer libertação faz isso. Agora quem não quer, continua no pecado. E sabe o que é o pior? Você vai me chamar para ir orar lá na tua casa. Eu vou na inocência, porque quem sabe eu não sei de nada. Vou lá, vou expulsar demônio, vou orar, vou jogar óleo ungido, vou fazer tudo. Aí eu vou virar as costas, o diabo vai falar assim, o quê, tadinha, eu fui embora, mas eles têm brecha, vou voltar. Agora eu não volto sozinho não. O que é que diz a Bíblia? Ele volta com quem? Com quantos? 7 o quê? 7 o quê? 7 o quê? Legião, meu irmão. Negócio, como diz os manos, o bagulho fica mais louco. O problema é que tem pessoas que não entendem. Não é que não entende, faz de conta que não entende. Faz de conta que não vê. Agora presta atenção. O porquê que veio salvação na casa deste homem. Jesus entra lá dentro da casa dele. Quando Jesus entra na casa dele, ele fica impactado. Sabe por quê? Porque Jesus é assim, ele ama a prostituta, ele ama o drogado. Ei, você estava lá no mundo cheirando cocaína e Jesus te amou. Jesus te amou, Jesus te arrancou de lá. Você era uma bagaceira lá no mundo e Jesus te amou. Jesus foi lá no mundo, te pegou, te sacudiu, te lavou e hoje você está lindão aí. Jesus, ele ama a prostituta. Jesus, ele ama o drogado, o bêbado, o alcoólatra. Ele só não ama esse pecado que você alimenta dentro aí da sua vida. Agora presta atenção, que quando Jesus está indo na casa de Zaqueu, alguém vai dizer assim, eu não acredito que Jesus está indo na casa desse homem. Mas esse homem é um bandido. Mas esse homem é um jaguara. Olha nós, né? Nós é terrível. Ah, mas será que Deus está levantando? Até ontem estava dando umas pitadas na maconha. Até ontem não sei o que, não sei o que. E quem é você, quem sou eu para julgar? A Bíblia vai dizer aqui que Jesus ele vem para os perdidos. Sabe o perdidão? É esse que Jesus quer. Jesus quer esse bagaçado lá fora. Esse que ninguém dá nada. Sabe esse caído na valeta aí? Que você passa de largo. E por causa do cheiro dele você não chega nem perto. É esse que Jesus quer. Para quê, pastora? Para manifestar a glória dele. Agora presta atenção, que aqui a gente já está encaminhando para o final. A salvação na casa de Zaqueu entrou, sabe quando? Quando ele tocou naquilo que ele mais amava. Qual que era o Deus de Zaqueu? O dinheiro. Você viu? Tem pessoas que é assim, mexe com qualquer coisa, mas se mexer com o bolso dele, ele vira um leão. É ou não é? Meu Deus do céu. Mexe com qualquer coisa, mas se mexer no dinheiro do camarada,
ou da irmã, meu Deus do céu, vira um leão. Não é não? O Deus de Zaqueu era o dinheiro. Mas quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: Jesus, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu reparto metade dos meus bens, e aqueles que eu defraudei, ainda vou dar muito mais. Quando ele toca no mamão dele, quando ele toca no Isaac dele, ele diz assim: eu estou colocando em xeque meu Isaac, hein? Sabe, o Isaac é aquilo que você mais ama. Você está entendendo? Quando ele pega esse lado da vida dele, ele está dizendo assim: ó, eu quero ser transformado. Ele está dizendo assim: é essa a minha ambição que fez com que eu me tornasse um cobrador de imposto. Foi essa a minha ambição que fez com que os judeus me odiassem. Porque o texto vai dizer que ele era filho de quem? Filho de Abraão. Ele era conhecedor das escrituras. Então ele sabia que o que ele estava fazendo era ilegal. Ele sabia que o que ele estava fazendo, ele estava ferindo os princípios das escrituras. Mas quando Jesus entra na casa dele, ele está dizendo: eu renuncio isso aqui. Foi isso aqui, Jesus, que me tirou da tua presença. Foi isso aqui, ó, que me tirou da presença de Deus. Foi isso aqui que me tirou do foco. Então hoje eu estou renunciando. Sabe para que Deus te trouxe aqui nesse culto? Porque Deus precisa te usar como Mateus, mas você precisa renunciar àquilo que te tira da presença de Deus. Deus, Ele quer te usar, mas quem sabe do jeito que você está, não vai funcionar, porque você mais espalha do que ajunta. Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim: eu quero que você seja igual a Mateus, o meu discípulo, mas igual a Mateus, que provoque no coração das pessoas o desejo de me conhecer. Alabácia, uracalabara sebidara candaraia, recalabara sebidara caia so remanto naracas. Você está entendendo? Porque para ser discípulo de Jesus, tem que ser desse jeito. Porque você não é seguidor, você é discípulo. Você foi chamado para ser discípulo. Quando ele diz isso, aí Jesus vai dizer assim: ó, entrou salvação nesta casa hoje. Quem sabe você está aqui nesse culto dessa noite, sentado nessa cadeira, mas ainda a salvação não chegou lá dentro da tua casa. Porque tem algo mais forte do que a presença de Deus lá dentro da tua casa. Quem sabe você está sentado aqui, está me assistindo agora, mas ainda não tem paz lá dentro da tua casa. A tua casa é uma casa perturbada, atormentadora. A tua vida é uma vida triste. Talvez você é igual o Zaqueu, tem carro, tem dinheiro, tem vida boa. Se você abrir a carteira agora, tem um monte de notinha aí, bonitinha, de R$100. Você está entendendo? Eita Jesus, recebo também, Jesus. Fala de dinheiro, o povo se anima, né? Você está entendendo? Mas não tem essa paz, não tem esse Jesus que Mateus tem, que Mateus tinha. Você está aqui nesse culto, está tão gostoso, está uma atmosfera gostosa, mas você sabe que daqui a pouco, quando você estiver chegando na tua casa, vai bater uma angústia, uma tristeza. Aí você vai pensar: poxa, como eu poderia morar lá dentro da igreja? Você não precisa morar dentro da igreja para ter paz. Você só precisa ter Jesus. Levar Jesus na sua casa. Você percebeu que as coisas não dão certo para você? Tudo que você começa, você não termina? Tudo. Entra no trabalho hoje, daqui 2 meses já está sendo mandado embora, ou está pedindo a conta. Começa a faculdade e não termina.
Começa a estudar, e daqui a pouco é só fogo de palha. Estão até te chamando de Coca-Cola, só faz pressão. Você está entendendo? Só fala que vai, aquela coisa toda e sai fora. Entende? Isso te frustra. Eu orei para uma missionária, uma mulher de Deus, que eu fui visitar ela, eu disse assim para ela assim: o que está acontecendo com você? Você anda tão triste, eu tenho percebido. Está tudo bem com o casamento? Não, pastora, está tudo bem com o casamento. Com o filho, está tudo bem? Não, está tudo bem com o filho. Mas o que acontece? Ai, pastora, meu Deus, eu formada em tal faculdade, tendo que trabalhar em tal emprego, isso está me arrebentando. Ou seja, ela disse para mim, tendo a capacidade que eu tenho, e eu não consegui trabalhar na minha área, isso está me matando. Pastora, por que acontece isso com as pessoas? Porque tem algo dentro de você, dentro da sua alma, que precisa ser removida. Tem algo que está travando a sua história. Tem algo que está engessando os seus pés. Tem algo que está impedindo você de vencer. Só que você precisa entender que Jesus precisa entrar dentro da sua alma e fazer com que você entenda, com que você reconheça algumas coisas que precisam mudar aí dentro, senão as coisas não vão acontecer. Daqui a pouco você está velhinho, velhinha, quem sabe você já está na porta da idade já, nem desfrutou das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque o teu coração está endurecido, o seu coração está resistente. E Deus nessa noite nos traz uma palavra tão linda dessa aqui, para falar de duas pessoas. Uma de Mateus, que provocou o desejo de Zaqueu em conhecer a Jesus, e a outra de Zaqueu, um homem que não tinha necessidade na terra para conhecer um homem como Jesus, um profeta. Ele não tinha necessidade física, emocional, mas ele se sentiu curioso, e quando Jesus entrou dentro da casa dele, mudou a vida dele. Então Jesus precisa entrar na minha casa, pastora? Precisa. Se você é desse tipo que as coisas não acontecem na sua vida, ele precisa entrar dentro da sua casa. Sabe qual que é a casa? O teu coração. Você já viu aquelas pessoas que elas nunca conseguem ser felizes no casamento? Não consegue. Aí já mentalizou que nasceu para sofrer. Eu nasci para ser solteira, nada dá certo para mim, minha vida sentimental é toda destruída. Mas olha minha mãe era assim, pastora. Eu falava isso segunda-feira para as mulheres. E o meu pai, olha a minha família. A sua família é a sua família, você é diferente. A sua família não teve encontro com Jesus, você teve encontro. E a sua vida vai mudar, sabe quando? Quando você entender que ela precisa ser mudada. Agora, se você ficar com esse pensamento de que tá tudo bem assim, não, tá bom desse jeito, a sua vida vai ser cada vez pior. Mas o que Deus está nos ensinando nessa noite era para que nós venhamos permitir que Jesus entre na nossa casa, no nosso coração. Porque quando Ele entrar aqui por completo, aqui dentro do meu coração, do seu coração, Ele vai te mostrar algumas coisas que você precisa excluir da sua vida. Ele vai mostrar algumas coisas que está fazendo com que você se perca. Ele vai te mostrar algumas amizades que Ele vai dizer assim para você: você precisa excluir essas amizades. Você precisa afastar de algumas pessoas, de pessoas que não estão construindo na sua vida, estão te destruindo. Ele vai começar a fazer com que você renuncie aquilo que você está apegado. Zaqueu, ele era apegado ao dinheiro, mas quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: eu devolvo, não quero mais saber disso aqui. Terabácia.
Espírito de Deus está aqui hoje, passeando no templo, ansiando para você dizer assim: a partir de hoje eu excluo esse WhatsApp do meu celular. Eu não quero mais pornografia no meu celular. O Espírito de Deus está passeando aqui nessa noite, está ansiando você dizer assim: ó, vou renunciar a essas amizades, porque se eu continuar ainda com elas, eu vou destruir meu casamento, eu vou destruir minha vida. Alabai chora calaba. Arabacalabara sevidácia. O Espírito de Deus está passeando aqui nessa noite, está ansiando você dizer assim: Deus, hoje eu vou firmar uma aliança contigo. Eu quero casar contigo, Senhor. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Ai, labácia! Sabe por quê? O desejo da tua carne está mais forte do que o desejo que você tem pelas coisas de Deus. O desejo das coisas do mundo não pode ser maior do que a presença de Deus na sua vida. Tem pessoas trocando Jesus por qualquer coisa, e Jesus não é qualquer coisa. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é o bem maior que nós temos. Sem a presença dele nós não vivemos. Saul soube muito bem disso quando começou a ferir a santidade de Deus. Quando ele começou a se posicionar em algo que não era para ele. Ele não era sacerdote, queria fazer coisa de sacerdote. Ele provocou a ira de Deus, e a presença de Deus se ausentou dele. Aí você vai ver um Saul procurando um levita para tocar para ele, porque ele estava perturbado de alma. Você já viu aquelas pessoas? Será que você conhece a irmã Joaquina para orar por mim? Hoje eu estou perturbada. Será que você conhece não sei quem, não sei quem? Me leva numa casa de oração, me leva numa casa de profeta. Hoje eu estou tribulado. Ah, meu Deus do céu. Sabe que você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus. Você precisa que Jesus entre na sua casa, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, mude o seu coração. Ei, se tem alguma coisa acontecendo aí, tem